pequeno grupo na sexta, pequeno grupo no sábado. Nós temos culto todos os dias, porque culto para nós não é liturgia. Culto para nós é a nossa vivência um com o outro. Amém? Alguma dúvida sobre isso? Alguém que ainda não sabia disso passou a saber. Deu para entender? Então veja o que é que Timóteo recebe de conselho do seu pai na fé. Olha o conselho que Timóteo recebeu de Paulo. Vamos ler juntos? Portanto, ok, agora vamos realmente ler, né? Vamos juntos? Né? Vamos lá. Portanto, você, meu filho, próximo slide para mim, por favor. Veja o relacionamento do apóstolo Paulo com Timóteo. Ele é o exemplo mais efetivo sobre o exercício do discipulado. É algo que nós chamamos de paternidade espiritual. É você desejar ter filhos na fé, é você desejar ver o crescimento da pessoa, ver o desenvolvimento da pessoa. Isso é a tônica do relacionamento discipulador. Então, o que é o relacionamento discipulador? Não são números. Olhe bem para mim, não são números. Nós não estamos focados em sermos a maior igreja da cidade. É lógico que de forma subjetiva, lógico que de forma inconsciente, é lógico que de forma, como resultado do desdobramento da nossa visão, nós estamos dizendo que quando você foca em gerar um discípulo, você está focando no crescimento. Quando você foca no desenvolvimento de uma pessoa, do seu desenvolvimento na fé, você está focado em quê? No crescimento da igreja de Cristo Jesus. Agora veja a visão redentora. Quando eu ganho uma pessoa, olhe para mim, o que é que eu vou dizer para você? Você ganha um jovem, quando você ganha uma mulher, quando você ganha um homem para Cristo, você não ganhou uma pessoa, você ganhou uma família. Porque você alcançou alguém que vai fazer diferença no seu núcleo familiar. Você está entendendo isso? Quando eu me converti, Deus não estava pensando apenas na minha salvação. Ele estava pensando na salvação de toda a minha família. Essa é a diferença. E é isso que a gente precisa injetar na nossa cabeça. É isso que a gente precisa entender no conceito do apóstolo Paulo. Ora, ele tinha uma avó. Quinta-feira eu estava pregando lá em Porto Nacional, e aí eu tive que ler isso, e há muito tempo, eu já tinha lido sobre isso, mas Deus me trouxe a memória. Timóteo é filho de Eunice, que é judia, e ele é filho de um grego. E ele tem uma avó que é Lloyd. Imagine para um adolescente de 13 anos se converter, e ter dentro de casa uma mãe crente e um pai não crente. Foi muito difícil para Timóteo. Mas ele desenvolveu a sua fé ao ponto de Paulo, depois de 6 anos, voltar àquela cidade. E quando ele chega em Listra, ele ouve o bom testemunho de um adolescente que fez a transição para a juventude, com testemunho e caráter. E Paulo diz: eu quero esse menino como meu líder. Então, o impacto da paternidade sobre isso revela que, próximo slide, por favor. Olá, vamos ler juntos, vamos lá? A intenção do apóstolo era fazer de Timóteo um líder capacitado. Essa é a intencionalidade que um líder de pequeno grupo tem que ter. O líder do pequeno grupo, ele não se preocupa com o grupo em si. O líder, a visão de um bom líder é multiplicar-se. Se você faz, você não é um bom líder. Se você ensina o outro a fazer, você é um bom líder.
Dá para entender isso? O bom líder não é aquele que diz: meu pequeno grupo está cheio, eu atraio. O bom líder é aquele que diz: eu tenho discípulos dentro do pequeno grupo, que se eu morrer, se eu faltar, se eu não poder estar, o pequeno grupo, o trabalho anda sem mim. Essa é a ideia. Se essa não for a ideia do líder de pequeno grupo, ele não entendeu o processo que Paulo queria fazer com Timóteo. Ou seja, a intenção dele é fazer um líder capacitado para que passasse a visão da multiplicação. A igreja que se multiplica na cidade, a igreja que resiste às pressões sociais, a igreja que irá superar uma perseguição, é a igreja onde a visão é repassada de geração em geração. Então você está lá, você vai, você prega, você dá o estudo, você faz isso, você faz aquilo, e você não deixa o povo fazer. Então isso não é liderança. O foco da liderança é você colocar o povo para fazer e supervisionar. Essa é a sua visão. Fulano é novo crente, não sabe ler, não sabe escrever, mas ele sabe pensar e ele sabe falar. Deixa ele dizer e fazer e dizer as besteiras que ele quiser dizer, mas coloque ele para fazer. Você está entendendo? Tá ou não, gente? E você está fazendo o quê no seu pequeno grupo? Só você dá estudo, só você prega. Outra coisa bacana, por que dentro do pequeno grupo a gente não leva o nosso primo, que é pastor, para pregar no nosso pequeno grupo? A gente não leva a nossa tia, que é profetisa, porque quem tem que fazer é o povo do pequeno grupo. Gente da casa é melhor do que gente que vem de fora, acredite nisso. Gente que vem de fora, dá o recado e vai embora, e furta o povo de exercer seus dons e talentos. Sabe o que é bacana? É quando você pega alguém que é convertido 2 meses, 3 meses e dá trabalho para ele fazer. É a época do primeiro amor. Ele tem 6 meses de convertido e você coloca ele para fazer a leitura dentro do pequeno grupo. Você dá a ele um estudo para ele ministrar o estudo. Mas ele é novo crente. Esse é o que Dona Tânia Teresa falou. É o tudodebom.com. Porque ele só vai falar da paixão, do amor dele. E se você acha que o povo é imbecil, então você tem que matar a Assembleia de Deus. Porque a Assembleia de Deus só trabalha com leigos. O cara não tem nem primeira série, nem segunda série, nem terceira série, nem quarta série. Ele só sabe colocar um terno e a gravata e pegar a bicicleta e e quando chega lá ele fala: porque nós precisa de Deus, porque nós sabe que a coisa é diferente. Esse nós, sem ser conjugado de forma séria, tem um impacto maior do que nós fazemos, nós pensamos. Sabe por quê? Porque ele fala: nós vai com paixão. Nós foi com paixão. E a coisa que faz acontecer não é a capacitação, é a paixão. E é isso que Paulo quer passar para Timóteo. Você ainda está aí? Diz amém. Está vendo? E eu quero que você entenda isso. Sabe qual é a maior luta que eu tenho com os meus líderes? E eu acho que eu tenho demonstrado isso para vocês. Quantas vezes eu prego no ano? Pouquíssimas vezes. Porque é treinar os meus liderados. Quantos pastores vocês têm de fora aqui na igreja? Nenhum. Todos da casa. E vocês nos respeitam da casa? A mesma coisa que você vai fazer no pequeno grupo. Você está procurando líderes experientes, você está procurando crentes das antigas, e você está deixando de investir no crescimento de uma pessoa que recém-chegado, novinho, fresquinho, e investir nele. Investe nela. Sem desmerecer nossos irmãos, não mais dinossauros, né? Mais experientes na fé. Quem dá mais fruto na Cibapa em termos de vida? São os mais experientes e mais velhos ou os mais novos dentro dessa igreja? Sem desmerecer, gente, os mais novos. Por quê? Porque estão fresquinhos.
apaixonados. Paixão é o que faz a coisa acontecer. Por que você acha que um homem feio consegue casar com uma mulher bonita e nova? Paixão, porque paixão você dá o melhor. É isso que Paulo está incentivando para Timóteo. Próximo. Os servos do Senhor, faltou um S ali. Os servos do Senhor, que eram liderados pelo pastor Timóteo, eles precisavam frutificar na pregação da salvação e multiplicar a visão do discipulado na vida de cada novo crente. É lógico quando as pessoas hoje dizem assim, no pequeno grupo não tem palavra. Tem a palavra encarnada, tem você, tem os outros membros do pequeno grupo. O que a gente precisa é entender que o pequeno grupo é um lugar de diversidade de dons. É um lugar de pluralismo de ideias, de pensamentos. Que o lugar do pequeno grupo não é um lugar para você estar exausto, cansado. Quando você se vê exausto, cansado e desanimado, faça uma pergunta: por que eu estou exausto, cansado e desanimado? Talvez porque você esteja fazendo tudo só. Você não está delegando. Delegar é a coisa que mais traz alegria para nós e prazer estar à frente daquele trabalho. Eu fui um pastor cansado, um pastor desmotivado, mas firme na minha posição, mas a obra não crescia, porque eu só via as dificuldades. Hoje não, delegar e fazer com que o pequeno grupo seja uma célula. Fazer com que o pequeno grupo seja uma célula viva, um organismo vivo, é você envolver todos no processo do pequeno grupo. E como é que é isso? Um ou outro ajudou e disse ao seu companheiro: seja forte. E aí é o que é o segredo nosso. Tenho uma coisa para você. Conselho que eu recebi há 10 anos aqui, eu sempre digo para você: se você não der trabalho para os membros do pequeno grupo, eles vão dar trabalho para você. Porque os membros do seu pequeno grupo, acomodados, eles vão apresentar só os problemas dele e vai querer que você resolva os problemas dele. E você não está lá para resolver problema de ninguém. Você está lá para inspirar confiança e fazer eles transpirarem. Esse é um movimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí, quando nós entendemos esse conceito, olha o que Paulo está dizendo a Timóteo: que ele precisava frutificar na pregação da salvação e ele precisava multiplicar a visão do discipulado. Quer ver um exemplo claro que a gente está batendo aqui com vocês, com todo amor, que o que vocês fazem é magnífico, gente. Mas quantos anos você está na frente do pequeno grupo e você continua vindo na liderança do pequeno grupo, só você e sua esposa? Só você. Você não consegue trazer ninguém do pequeno grupo numa reunião como essa. Está entendendo a pergunta? Quais são as pessoas que estão andando com você e que você tem liberdade de dizer assim: domingo eu queria convidar você para ir lá na liderança de pequeno grupo. Para que a pessoa se descubra, se autodescubra como líder. Porque às vezes ela não se envolveu porque ela não sabe o que é pequeno grupo. Ela não sabe o que é realmente a filosofia da CIVAP. Ela sabe a estrutura, olha a diferença. Ela sabe o que é pequeno grupo em termos de estrutura. Estrutura é quinta-feira, 19h30. Mas ela não sabe a filosofia de pequeno grupo. Então eu preciso envolvê-la dentro desse processo. E é fácil isso acontecer, gente. Sabe por quê? É quando você tem a motivação real. O que é motivação real? É a motivação que eu tenho, não de cuidar de pessoa. Você não é psicólogo. Você não é bancário. Você não pode resolver o problema financeiro da pessoa. Você não pode resolver o problema de cabeça dela. O que você pode é dar e inspirá-la a acreditar em Deus e se envolver na obra que Deus está fazendo e pode contar com ela. E quando nós entendemos isso se torna prazeroso. Paulo apresenta umas características simples e claras na carta de Timóteo. Os 3 principais objetivos na vida do discípulo comprometido com a missão, segundo o apóstolo Paulo. O que eu, como discípulo e como discipulador, preciso ter e fazer?
É lógico que Deus me dá forças concedidas pela graça que há em Jesus. Hoje, né, de madrugada, eu estava orando por vocês, pensando assim: Senhor, eu acho que eu preciso dizer para ali os líderes de pequenos grupos que nós só temos que ser discípulo. Você só tem que ser discípulo. Se você entender o que é ser discípulo, que é diferente de ser membro da igreja, você vai entender o que você precisa dar. Você só precisa dar aquilo que você é. Você está entendendo? Diga amém. De verdade, gente, você está entendendo mesmo? Você só precisa dar, fazer aquilo que você é. Ou você é membro da igreja, ou você é um discípulo. E as forças concedidas pela graça do Senhor Jesus Cristo, é o que eu estava orando, dizendo assim: Senhor, eu cheguei até aqui, e eu faço o que eu faço, por exclusiva, por ato meritocrácio completo de Deus. A meritocracia, os méritos é de Deus, não é meu. Eu nunca vou bater no peito dizendo assim: eu fiz, Deus me usou pelas minhas habilidades. Não, é Ele que faz o querer e o efetuar nas nossas vidas. É Deus quem faz, não sou eu nem você. Eu tentei fazer um retrocesso desde a minha caminhada de 1989 até aqui, e eu não consigo enxergar nenhum mérito meu, nenhuma habilidade minha que pudesse justificar ou explicar o meu ministério, senão a misericórdia e a graça de Deus. Porque eu só errei. Como diz o cantor: me ajuda a melhorar, Senhor. Não tenho como. O que a única coisa que eu faço, ao menos eu, quando faço jejum e oração, eu nunca faço jejum e oração para expulsar demônios, nunca fiz jejum e oração para ter dons. Eu faço sempre jejum e oração para Deus não me deixar cair. Eu sempre faço jejum e oração, mas simplesmente para não sair da posição de cristão, para não errar o alvo. Esse é o meu. Nunca fiz jejum e oração para ter uma casa, para ter um carro, para Deus abrir as portas dos céus, para Deus reverter um quadro. Nunca fiz jejum e oração para Deus libertar A, B e C, porque eu não encontro isso na Bíblia. O que eu encontro na Bíblia é Jesus fazendo jejum e oração, porque Ele queria ter intimidade com o Pai. E quanto mais Ele queria ter intimidade com o Pai, mais investida de Satanás contra a sua vida. Mateus capítulo 4. Força concedida pela graça que é em Jesus é o que um discípulo precisa. E aí, segundo, você precisa estar pronto para dar ouvido aos ensinos recebidos. Você sabe que pequeno grupo não é cargo. Não é cargo. Pequeno grupo não é nenhuma função de elite dentro da Cibapa. Pequeno grupo não exige nenhuma notoriedade. O líder de pequeno grupo, ele é um discípulo que tem a visão de gerar discípulo. Antes dele ser líder de pequeno grupo, ele é um discípulo. Antes dele liderar o pequeno grupo, a missão dele é gerar outro discípulo. Essa é a visão do pequeno grupo, é a visão do discipulado. Eu sou líder de pequeno grupo, meu pequeno grupo está morrendo. Graças a Deus que seu pequeno grupo está morrendo. Porque se você tiver uma missão de discípulo, Deus vai lhe dar discípulos, e você vai suscitar um outro pequeno grupo, agora com a sua identidade. Porque nós não queremos números de pequenos grupos na Cibapa, não é estrutura. Pastor, eu quero reunir um grupo de crentes doentes das antigas para cuidar deles. Eles vão matar você. Você não tem poder de cuidar de ninguém, nem eu. Nem eu. Não foque nisso. Se eu focar nesse meu pequeno grupo, porque é a irmã Francenilda que tem 30 anos de crente e está desanimada, é a irmã Carmelita que se separou e que não sei o que, é a irmã Franciele que está assim, você perdeu o foco da missão. Sabe por quê? Olhe para mim. Quando elas decidirem levar uma vida séria com Deus, elas vão aprender a lidar com os problemas que a vida impõe sobre todo indivíduo, porque eu também tenho problemas.
Não há ninguém aqui que não tenha problemas. Não há ninguém do ministério, da vida conjugal, que não tenha problema no casamento. Não há ninguém aqui que não tenha problema financeiro. Até mesmo os solteiros têm problema financeiro. Então eu não estou dentro do pequeno grupo para dar solução. Eu nunca dei solução para ninguém como pastor, porque não é o meu papel dar solução para as pessoas, mas ensiná-las a caminhar com o Senhor Jesus Cristo, a inspirá-las a ter fé. E você precisa ter esse discernimento para que o seu pequeno grupo seja um pequeno grupo que está pronto a dar ouvidos aos ensinamentos recebidos. Senão, você vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos com aquela pessoa no seu pequeno grupo, sugando as suas energias, sugando as suas forças, você e apenas mais 3 pessoas sempre, toda a vida, porque o foco não é a estrutura. Pequeno grupo não é estrutura, pequeno grupo não é ministério, pequeno grupo é relacionamento discipulador. Isso é pequeno grupo. Você ainda está aí? Você está entendendo? Porque alguns de nós não frutificam, porque a gente está fazendo, e você quer cuidar de 10, de 12 pessoas, você não dá conta. Eu estou falando por experiência própria, eu não dou conta. Algumas pessoas que para mim eram pesos, hoje são bênçãos na minha igreja, porque eu orei por elas, mas eu foquei na missão e não nas doenças delas. Essa é a diferença, e a gente precisa entender isso. As pessoas, elas sempre querem mais de você, elas querem mais e mais. Agora faça uma pergunta, olhe para mim. Nesse ano todo, o que foi que essas pessoas deram para você? Faça uma avaliação das pessoas que estão no seu pequeno grupo. Em que elas evoluíram? Elas estão envolvidas em que na igreja? No coral? No estacionamento? Elas estão envolvidas na recepção? Elas estão envolvidas no louvor? Elas estão envolvidas em alguma área da igreja? Elas não estão envolvidas em nada. Por quê? Porque para elas o estar no pequeno grupo basta. Desde que você não falte ao pequeno grupo, elas estão amando o pequeno grupo. Ei, olha para mim. Você, líder, não é o foco do pequeno grupo. E você não é a âncora da saúde do seu pequeno grupo. O foco do pequeno grupo é Jesus. A âncora do pequeno grupo é Jesus. E você está lá para ensiná-las a serem pessoas de alto nível de comprometimento com esse Jesus. Por isso, elas precisam dar ouvidos. Quando nós entendemos isso, próximo, nós somos capacitados para compartilhar a fé com outros que sejam capazes de dar continuidade à tarefa de um discipulador genuíno. Então, qual era o meu alvo? Meu alvo sempre foi ter líderes nesta igreja, pastores nesta igreja da própria casa, que fizesse aquilo que eu sei que é a missão de Deus para a sua igreja. Então, meu alvo era gerar discípulos. O seu alvo é gerar discípulos. O seu alvo não é o pequeno grupo em si. Senão você vai ficar aqui, olhe para mim o que eu vou dizer para você. Vai passar 10 anos, você vai estar no mesmo pequeno grupo, você vai estar velhinho, caquéticozinho, e com todos os mesmos membros, dizendo assim, 10 anos, nós estamos aqui juntinhos, fiéis. Igualzinho a velhinha da peça que o Jardel colocou aqui. Ah, Deus do céu, tem até carteirinha de PG já, 10 anos. Não é o objetivo de Deus para mim e para você. Pastor, o senhor está dizendo para a gente largar de mão esses crentes que não se envolvem? Não é isso que eu estou dizendo. Tem coisas que você não pode fazer, só Deus. Gaste tempo de oração por elas. Segundo, você não pode, de maneira nenhuma, gastar todo o seu tempo com eles. Foque em gente fora desse círculo. Terceiro, traga-os para dentro do núcleo, para que Deus atue.
Você nunca os convidou para eles estarem nessa reunião domingo pela manhã. Você nunca os trouxe para estar aqui. Eles não sabem o que é pequeno grupo na forma de filosofia, só na forma de estrutura. O que é pequeno grupo de estrutura? Dia, hora e local. Eles sabem o que é isso, mas eles não sabem qual é o objetivo do pequeno grupo. E eles precisam saber disso, ou seja, dar continuidade à obra. Então, reforçando, vamos ler juntos lá os três. Qual é o primeiro? Forças concedidas pela graça que é em Jesus. Sabe, pastor Elmiro, ele diz assim quando vai falar sobre essa prática doméstica nossa. Para aqueles que chegaram depois. Nós, a Cibapa, sobrevivemos sem esse templo e sem a tenda. Porque nós entendemos que o nosso jeito de ser igreja é nas casas. A casa é mais importante do que esse templo. A casa é mais importante do que a tenda. A gente pode celebrar culto debaixo de uma árvore, em qualquer lugar. E o nosso sonho é a gente entender isso, porque a igreja da China, a igreja da Coreia do Sul, a igreja da Rússia são as igrejas que mais crescem. E eles não focam templo, eles focam pessoas. Pessoas são mais importantes do que templos. Pessoas são mais importantes do que instituição. A grande comissão não é educação exclusiva do domingo. No nosso caso, a grande comissão não é educação exclusiva do PG. E nem da manutenção da sua fé. Ela é educação diária, transformadora e multiplicadora. O que você quer como líder de pequeno grupo? Ver o DNA de discípulo na vida dos membros do pequeno grupo. Você está vendo isso? Você está vendo isso? Deixa eu dar um testemunho rápido aqui para vocês. Presta atenção, ó. Há 9 anos atrás, eu tinha uma turma de líderes nesta igreja muito bons. Líderes bons. Mas eles eram tão bons quanto líderes, com líderes tão bons. Olha, preste atenção que eu vou dizer que é muito forte, para você não distorcer depois, tá bom? Posso falar agora? Posso falar? Queria que você olhasse para mim e não se dispersasse. Há 9 anos, a turma de líderes que eu tinha nessa igreja era tão bons, mas tão bons. Mas eles eram líderes tão bons que eles tinham dificuldade de abrir mão do que eles faziam por causa da excelência do trabalho que eles faziam como líderes de ministério. Eu trazer o novo, foi uma agressão à excelência do trabalho que eles faziam. Mas vejam, isso é o que nós chamamos de cumprimento de tarefas. Eles desempenhavam suas tarefas com tão bom desempenho e com tão excelência que eles não conseguiam enxergar nada de errado no que eles faziam. E tinha, pastor? Não. A única coisa que faltava era de que nós estávamos exercendo funções e papéis eclesiásticos e não formando discípulos. O que é o discípulo? É isso aqui. Ela é uma educação diária. Ela é literalmente você pegar alguém e ver o processo de transformação dela, a ponto dela ser um agente de multiplicação do processo. Não sou contra os cursos. Domingo, acho que foi sábado passado, né, que eu fui lá num curso Paz para Toda a Vida, foi sábado? Quinta, né? Nossa, foi quinta, né? Quinta-feira. E eu cheguei lá junto no almoço dos pastores, maravilhado. Parece que eu tinha levado uma surra de tanta coisa boa que eu aprendi. Para mim, todo mundo teria que fazer. Aliás, ninguém poderia ficar grávido sem fazer Paz para Toda a Vida.
Devia ter o Ministério da Saúde, dizer assim: quero ser grávido, paz para toda a vida primeiro. Antes de ser pai. Para ser médico não tem que fazer medicina? Para ser engenheiro não tem que fazer engenharia? Para ser pai tem que fazer curso de paz. Mas veja, é um curso de uma ferramenta para equipar. Agora, a formação do discípulo só faz corpo a corpo. Você está entendendo? Pode dizer amém? Está vendo qual é a diferença? A diferença que nós estamos dizendo aqui é: o líder de pequeno grupo, ele precisa dizer assim: pastor, eu quero apresentar ao senhor o Flaugênio, ele é o meu discípulo. Quem é o seu discípulo dentro do pequeno grupo? Não são os membros pequenos. Quem é o seu discípulo? Quem é a sua discípula? A pessoa que você vai ligar e diz assim: Clemilda, querida, hoje eu não estou bem. A minha menstruação desceu, Chico desceu, e as cólicas são terríveis. Você assume hoje. O cara ali diz: cara, não estou bem. Ô Pedro, não estou bem não. Quebrei o pau aqui com Dona Maria. E eu descobri assim, cara, que eu não posso ministrar hoje no curso, no pequeno grupo, porque eu não vou me separar dessa mulher, mas eu estou com vontade de matá-la. Eu não posso. Você tem intimidade para contar o que está acontecendo com você, e você tem liberdade para pedir a ela para fazer algo que você faria. Você entendeu? Se você não tem intimidade para contar o que você está sentindo para alguém do seu pequeno grupo, então você não aprendeu a ser transparente nem tratável. Você não tem amigo dentro do seu pequeno grupo, então você só tem liderado. Você precisa ter amigo. Intimidade e liberdade. Intimidade para contar que você não pode e não está bem. Liberdade para você pedir alguma coisa para ele fazer. Quando a gente chega nesse nível, a gente está vivendo agora sim o que é cristianismo. Como alcançamos êxito, pastor, no cumprimento da missão de ser discípulo? Como é que eu vou cumprir isso? Parece ter simples. Eu não sei se você já leu o meu livro. Se você não leu, compre, né? Para ler o livro, que é a sua história. Mas qual é o acróstico que define o bom líder de pequeno grupo na Cibapa? Quem lembra? Testes. Muitos de vocês não sabem. Tem gente que está mandando para treinamento, escolhendo pessoas para ser líder de pequeno grupo, pessoas que falam bem, pessoas que são inteligentes, pessoas que são ágeis. Esse não é o critério. O que significa a palavra T de testes? Transparente. O E? Ensinável. O S? O outro T? Tratável. O outro E? E o outro S? Servo. Esse é o critério. E como é que você vai saber que a pessoa ela é transparente, ensinável, submisso, tratável, esperançoso e servo? Trazendo ela para perto de você. Caminhando com ela. Por que você acha que Jesus caminhou 3 anos com 12 homens? Estranho demais, né? Para onde Jesus ia, se fosse na nossa cultura, ia pegar mal. Mas por que Jesus andou 3 anos com 12 homens, para cima e para baixo, para cima e para baixo? Vou viajar, levava os caras, vou comer, levava os caras, vou dormir, levava os caras. Por que Jesus levou 3 anos caminhando com aquela gente? Porque ele sabia a sua missão, a intencionalidade que ele tinha, e no final ele se despede dos caras e diz: agora vão e façam o mesmo que eu fiz com vocês. Vão e reproduzam isso. E eles reproduziram tão bem que o evangelho chegou até nós. Tão bem. Não, então, olhe para mim. Não sei se você ainda está aí, mas olhe para mim. Não tem razão eu estar nessa igreja, ficar nessa igreja, se não fosse para pregar. De jeito nenhum. Eu sei que alguns de vocês criticam demais porque eu não prego.
mas não é a minha missão. A minha missão não é pregar. A minha missão não é administrar a Cibapa. A minha missão é fazer líderes, inspirá-los, para que eles vão e façam o mesmo. Essa é a sua missão. A razão minha de estar aqui mas vai além de pregar, vai além de ensinar. Ela está baseada no princípio da inspiração. Inspirar para que outros façam aquilo que eu estou fazendo. Quando nós entendemos esse conceito, entendemos que isso é baseado no testificar de um novo estilo de vida. Pastor, como é que eu aprendo doutrina? Quanta gente tem? Deixa eu fazer uma pergunta bem técnica. Quantos tem aqui que viveram 30 anos ou 40 anos de escola bíblica dominical aprendendo doutrina? Levante a mão. Vocês sabem tudo? Se eu perguntar para vocês aqui, explique a eleição incondicional de Deus, vocês sabem? Desde quando a gente aprende doutrina no centro de formação? Esses dias eu desabafando das minhas dificuldades no curso de Direito com uma autoridade jurídica, e aí eu perguntei um negócio para eles assim: doutor, pelo amor de Deus, me explica o que é tutela de urgência cautelar. Aí ele disse: não lembro mais disso não. Olha que bacana, foi uma libertação na minha vida. Você está entendendo? Nós nunca sabemos nada e não sabemos tudo. O processo de aprendizado, ensino, aprendizado, ele acontece nessa perspectiva. Ela é uma educação diária. Um dos irmãos das antigas no bom sentido, né? Um irmão que está com muita saudade da velha estrutura, ele disse para mim assim: eu estou tão preocupado, pastor, tão preocupado. Eu disse: com o que, meu irmão? Ele disse: com essa geração, eles não sabem nada de Bíblia. E aí eu disse para eles: nem eu também, querido. Não sei. Sabe por quê? Porque hoje a gente aprende a Bíblia no encarnar dos princípios e valores que você repassa. Essa eu não ensinei. A Poliane está aí ou está só você, Wesley? Cadê a Poliane? Pastor, não. Eu fui lá no curso do Pai para toda a Vida. A Poliane é nova crente. Vocês têm quanto tempo de crente? 2 anos e meio? A Poliane contou, ela não está aqui, eu vou contar o testemunho dela, mas que ela contou em público, ela contou em 2 anos e meio. Olha que coisa, eu não ensinei isso para ela. Quem ensinou foi o Espírito Santo. Eles são líderes de pequenos grupos. E aí ela está contando que estava orando lá. Orando, Senhor, que no meu pequeno grupo só tem crente velho, Senhor. Que, Senhor, eu preciso de filhos novos, chorando. Disse que ela chegou. Foi assim o testemunho. Encontrou ela com um olho desse tamanho. E aí eles foram conversar e dizer assim: porque a gente precisa de gente nova no nosso pequeno grupo, a gente precisa ganhar vida. E o Espírito Santo falou comigo, isso ela dizendo, o Espírito Santo falou comigo, que vai mandar uma pessoa de fora, para eu evangelizar e ganhar essa pessoa para Cristo. Aí ela começou a contar o testemunho e já fiquei: ixi, o Espírito Santo falou. E aí ela vai contar o testemunho. Vai para o campo com os meninos, e aí vem uma pessoa lá, bate papo, o Espírito Santo fala com ela, diz assim: não é essa ainda. E aí ela está orando, e eles estão orando. Aí chega um dia, vê um casal no campo de futebol, o homem se despede da mulher, vai embora o homem, a mulher começa a puxar assunto com ela. E aí ela começa a puxar assunto, a mulher mudou para cá, tem 4 meses, está vivendo um momento de depressão social, porque mudou, não tem amigo, não tem ninguém. E aí ela começa a falar com a mulher, e a mulher começa a desabafar, e as coisas assim: eu tenho um grupo de amigos que se reúne, quero convidar você, convida a mulher. Aí a mulher começa a olhar para ela assim: esse pequeno grupo seu, fala logo, é célula, né? Aí ela diz: eu não queria falar para você, mas é uma célula. É porque eu sou lá de Londrina.
e eu tinha isso, uma célula também, e eu preciso e tudo. A mulher já tinha vindo aqui na 208. Procurou uma igreja com célula, encontrou aqui, chegou, estava fechado. Olha o que ela dela. Ela disse, todo mundo riu. Ela disse assim, graças a Deus, pastor, que a 208 estava fechada. Aí eu falei, por quê, né? Pensei cá comigo. Pensei, por quê, Sênia? Ela disse, porque ela foi na 208 Sul. Aí se ela tivesse chegado lá na tenda, e eu estou lá no trilhar, aí ia chegar lá na tenda, o povo ia ver. Não, ela nem falou o povo, ela assim, se ela chegasse lá na tenda, não era visitante, os urubus iam cair tudo em cima dela. E eu ia ficar sem ninguém. Eu pedi para Deus. Eu ensinei isso? Eu não ensinei. O Espírito Santo de Deus ensina. Olha o que ela entendeu. Ela entendeu que a missão dela não é o pequeno grupo, que o pequeno grupo é o ninho de acolhimento, que ela precisa ganhar pessoas, porque a missão é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Olha, você está entendendo isso, gente? Aí eu começo a chorar, uma nova crente, que entendeu claramente o que é relacionamento discipulador. Vou insistir com você, querido. O nosso negócio é gente que quer ser discípulo. Por isso Timóteo decidiu ser discípulo como estilo de vida. Olha o que Paulo diz para ele. Portanto, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Amém? Você ainda está aí? Vamos ler juntos? Vamos lá? Portanto, aperta a mão do seu irmão e diga isso para ele. Portanto, meu filho, é só isso, gente. Portanto, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. 1 Timóteo 6, 3, 10, Paulo deu as primeiras instruções a Timóteo, o básico. Olha o básico do discipulado de Paulo com Timóteo. Se afaste de pessoas que ensinam doutrinas segundo a sua própria vontade, pessoas que usam palavras para benefício próprio. Segundo ensino, ele ensina o estar contente com aquilo que tem e ter um coração grato pelo cuidado do Senhor, por ele suprir as necessidades do vestir, do comer e de ter onde repousar em segurança. Depois ele aconselha Timóteo, literalmente assim, aconselhou ainda que aqueles que almejam as riquezas deste mundo caem em armadilhas e tentações e tomam caminhos loucos que trazem o mal e causam a própria ruína. Quarto, ele aconselha Timóteo a desviar-se de pessoas que desviam a sua fé de Cristo, amando mais ao dinheiro e com isso sofrem toda espécie de males e consequências dolorosas. Em outras palavras, estou dizendo para você assim, Paulo, ele não está ensinando reencarnação, encarnação, não está ensinando justificação, santificação, ele está ensinando o seu filho Timóteo as coisas simples desta vida. As coisas simples desta vida é o que Paulo está ensinando. Ele não está falando de doutrina, ele está falando de caráter. Ele está falando de vida na vida. E é por isso que ele termina e ele diz claramente assim, que Paulo, posso soltar o próximo? Timóteo decidiu multiplicar-se pelo testemunho, ou seja, aquilo que ele se transformou. Olhe para mim. Vou dar outro exemplo claro. Falei do Wesley Apoliano, deixa eu falar do Jadson. Cadê o Jadson? Ah, está ali. Olha a esperteza do Jadson. Ok? Onde o Jadson está, ele leva seus liderados. Você já notou isso? Aonde você está, seus liderados estão? O que você está fazendo, seus liderados estão sendo desafiados a fazer? Se você não estiver fazendo nada na igreja, eles também não vão fazer nada. Você sabia disso? O Jadson está no estacionamento, vá lá no estacionamento. Todos os liderados dele estão lá no estacionamento. O Jadson vai para a cozinha do face a face. Ele leva todos os liderados dele para o face a face, para trabalhar na cozinha. Isso é ensinar a fazer.
Vá lá no Ministério de Comunicação e vê que quase todo mundo que está no Ministério da Comunicação são quase dos mesmos PGs. É um que chama o outro, que chama o outro, que chama o outro. Ou seja, você ensina pelo exemplo. Você ensina pelo testemunho. Se você não vem à conferência crescer, seus liderados vão vir? Sejam francos, vão vir? Não. Se você não vem na feira missionária, você acha que seus liderados vão vir? Não vão vir. Porque eles reproduzem. O filho reproduz o que o pai faz. Meu pai dizia assim: está vendo isso aqui com o cigarro? Está vendo isso aqui? Não fume, isso e aqui é uma desgraça. Todo mundo fumou. Mesmo eles proibindo a gente, porque a gente copiou o modelo. A gente foi, na minha casa, foi uma das primeiras casas na rua que tinha telefone. Certo? E é o único telefone da rua. Todo mundo ia usar o telefone lá de casa e minha mãe tinha a cadernetinha. Dona Cremilda veio aqui e ligou, ficou meia hora no telefone. O interurbano e tudo, anotava tudo para cobrar. Só que aquilo trouxe a fofoca, a maledicência para dentro de casa. Porque não pagava, aí minha mãe dizia assim: não, Terezinha, quero usar o telefone, eu posso ligar minha mãe lá para a Bahia. Aí minha mãe disse: o telefone pifou. Eu sabia que era mentira, eu estava olhando para ela, né? Aí eu disse: o telefone pifou? Ela disse: caloteira, safada, sem vergonha, não paga, já estou com a conta dela enorme, deixa ela pagar primeiro que eu dou o telefone para ela. O que foi que ela me ensinou? A mentir. O que foi que ela me ensinou mais? A falar dos outros por trás. A gente não ensina pelo que a gente diz, a gente ensina pelo que a gente faz. Não me venha dizer assim: ensinei esse caminho aos meninos e eles não seguiram esse caminho. Você ensinou com o quê? Com palavra ou com a vida? O seu PG, seja forte com o que eu vou dizer, segura aí na cadeira. Segura mesmo, na cadeira. O seu PG é a sua cara. Mude e ele mudará. Mude o sentimento, mude o desejo, mude o pensamento e as suas ações mudarão. Ei, não fique ofendido com o que eu vou dizer, não. Não fique ofendido. Esta igreja aqui era complicada. Não fique ofendido. Era complicado. Ei, líder de PG, olhe para mim, olhe para mim. Essa igreja me fez chorar muito. Vocês não sabem, mas um dia eu fiz uma carta renunciando ao ministério dessa igreja e entreguei aos líderes da igreja. Entreguei. A partir de hoje eu não sou mais pastor dela. Peguei a Lídia e fui me esconder na fazenda do Geraldo. Eu chorei muito. Muito. E uma vez, depois de um evento muito bom, debaixo daquela árvore ali, eu vi minha esposa chorar, porque algumas irmãs pegaram e bateram muito em mim, e pegaram ela de cobaia, né? E nós tínhamos vivido um momento tão bom, de retiro de líderes de pequeno grupo. Eu tinha aberto a minha alma, eu tinha rasgado o meu coração, e eu pensei que o Espírito Santo tinha atuado. E quando a gente voltou daquele retiro, o que eu tinha falado na cabeça daquelas irmãs era: eu não vivo o que eu falo, eu não tenho amor, eu preciso liberar perdão. Mas pense, eu decidi no meu coração, em casa, eu decidi de que eu vim para mudar a história. E de que todo sofrimento tem um propósito: aperfeiçoar o meu caráter. Aprender a amar a Deus acima de todas as coisas e servi-lo em função da visão
O que eu quero dizer para vocês é: dor, luta, pessoas que não querem, sempre nós vamos ter, gente. Mas a gente precisa acreditar no impossível, no sobrenatural. Timóteo decidiu multiplicar pelo testemunho. Eu tinha que acreditar que a coisa ia funcionar. Nós discipulamos outros, testificando do nosso modo de viver o Evangelho. A sua autoridade, ela não vem no início da sua caminhada, ela vem no processo da sua caminhada. É quando nós compartilhamos a graça de Jesus manifestada e experimentada pelo discípulo como estilo de vida. Ou seja, na linguagem das redes sociais nós estamos dizendo: eu preciso compartilhar para que outros possam curtir. Essa é a diferença. Se eu não compartilho, as pessoas não vão curtir. O princípio nosso aí é discipular a outros, testificando. Quando a gente começa a compreender isso, nós entendemos que o processo é hoje assim. Eu digo para todos os pastores que têm vindo aqui buscar orientação: pastor, hoje eu sou pastor da melhor igreja do mundo. Com alegria que eu tenho de ver vocês entendendo. Aí eu peguei a foto daquele retiro nosso, nós éramos quase 20 líderes. Olha quantos líderes nós somos. Ninguém queria ser líder de pequeno grupo, porque meu ministério é esse, porque meu ministério é aquele, porque meu ministério é esse, porque meu ministério é aquele. Como o pequeno grupo fosse lhe furtar o prazer de servir. Ao contrário, o pequeno grupo lhe devolve o prazer de servir, porque a gente serve por causa da transformação que Deus faz em vidas. E aí está a diferença. Nos educamos diariamente através da nossa prática da vida devocional e precisamos nos exercitar diariamente do serviço prestado ao Senhor, ao reino. Então, quando eu olho para hoje, diz assim: eu vou cantar lá na glória a musiquinha do Japinha. Vai valer a pena. Valeu a pena, Senhor. Valeu a pena. Por que valeu a pena? Porque olha aqui, como eu acho que Jesus vai dizer na eternidade: Pai, valeu a pena. 12 viraram 120, 120 viraram a multidão. É isso que vale a pena. É o desafio de Deus para cada um de nós. Quando nós pensamos em transformação de vidas, nós focamos quase exclusivamente na vida de pessoas. E aí você olha, pessoas que precisam conhecer Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Todos vocês, né? Alguém aqui que não fez essa face? Eu preciso dizer um negócio, para eu ter cuidado. Todos fizeram, né? Amém. Você já viu que... tem um casal que não fez, ok. Tá bem. É breve, tá bem? Vamos pular, então. Sabe como bastante, para nós entendermos, também a verdadeira ênfase, precisamos do foco, é transformação de vidas. O que é o face a face? Eu digo assim, para os pastores, Cleves, que me acompanha mais nesse propósito, sempre digo: não implante pequeno grupo se as pessoas não foram tocadas pelo mover do Espírito Santo de Deus. Boa parte da saúde espiritual hoje da CEBAP é de pessoas que se deixaram ser treinadas e tratadas pelo face a face. Certo? Por quê? O face a face mexeu com as nossas feridas, mexeu com as nossas dores e também apontou a solução. Todo mundo voltou curado do face a face? Não. Mas todo mundo voltou consciente de que não existe ninguém melhor nem pior do que ninguém dentro dessa igreja. Amém? Não existe. Não existe. Esses dias eu estava conversando com um Cleves num jantarzinho, dizendo assim: você sabe por que eu trabalho com misericórdia e graça? Porque quando eu estou tratando com uma pessoa, eu lembro que Deus usou de misericórdia comigo. E se Deus usou de misericórdia comigo, como é que eu posso não ter misericórdia? E de que eu não sou perfeito e estou aqui na obra, como é que eu quero exigir alguém perfeito para estar na obra? Eu preciso exigir de alguém que está insatisfeito com a sua imperfeição. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É isso que faz com que um líder seja bom.
Um líder, ele é bom não porque ele tem habilidade de fazer, mas porque ele tem o coração disposto a obedecer. É diferente. E quando nós entendemos esse conceito, nós entendemos que as coisas que nós ouvimos da palavra precisam ser compartilhadas para a transformação de vidas. E possam servir com alegria, com seus talentos e os seus dons. Veja lá o que é que o apóstolo diz. Vamos ler juntos? E as coisas que me ouviu dizer, transmite a outros. Só isso. Só isso. Isso que nós fazemos é equipar discípulos para discipularem outros. Visão multiplicadora é o nosso negócio. Não coloque um peso, olhe para mim, não coloque um peso no pequeno grupo dizendo que o seu pequeno grupo tem que multiplicar, se você não se multiplicou. Seu pequeno grupo não está preparado para se multiplicar, nem recebeu o desafio da multiplicação, se você não fez discipulado com alguém que está preparado para ser o seu sucessor. Moisés treinou Josué. E Josué ficou incumbido de conduzir esse povo a entrar na terra prometida. Esse é o nosso foco. Jesus treinou 12. Paulo foi treinado por Barnabé, por Ananias e Barnabé. E agora ele treina Timóteo. E você está treinando quem? Quem você treina? Se você não entender isso, que a obra é pesada demais para você carregar, você não vai compartilhar. O que nós queremos dizer é que seremos discipuladores dos crentes, capacitando-os para que eles possam cumprir com o seu dever de discipular. A educação continuada é um desafio para que todos os que desejam se equipar para ensinar outros a fazer discípulos. Na prática, pastor, como é que isso acontece? Para a gente finalizar aqui. Primeiro, Paulo revela no texto as características indispensáveis para ser um discipulador. Ser encontrado fiel e capaz de ensinar a outros. Isso é o que a gente almeja de você de pequeno grupo. Meus melhores líderes de pequenos grupos são pessoas que não têm nenhuma proeminência, nenhuma evidência, não está em evidência em nenhum dos grandes ministérios da igreja. Eles quase não pregam na nossa igreja. Aliás, eles nem pregam, quase eles não ensinam. Eles não têm notoriedade e eles fazem um trabalho gigantesco de formiguinha lá na base, cuidando de gente. E eles mandam para nós discípulos que eles vão fazendo e que vão se envolvendo na obra do Senhor. Por isso Paulo diz: confie a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar a outros. Eu quero ficar por aqui para a gente não se delongar mais, que eu quero que a gente ore, né? A gente vai orar para que não haja nenhum tipo de frustração mês que vem na multiplicação, na festa da colheita. Porque durante esse processo de um ano, a gente vai redescobrindo assim, aonde foram os passos que eu errei e os passos que eu acertei. Aonde foi que eu deixei de ter a intencionalidade de formar um discípulo? Porque se eu não tive essa intencionalidade, eu não vou conseguir agora, faltando um mês para a festa da multiplicação. Mas a pergunta é: quem foi a pessoa que eu foquei para que fosse o meu discípulo? O MDA chama isso de meu discípulo amado. Quem foi o cara do pequeno grupo que teve a liberdade de colocar a cabeça sobre o meu ombro, por causa da intimidade que eu dei a ele? Quem foi a discípula que rasgou o peito para mim e nós andamos juntas? É isso que faz com que a igreja cresça. A igreja não cresce pelo número de pessoas que se decidem a Jesus.
A igreja cresce pelo número de discípulos que foram formatados na caminhada conosco. Nós podemos chegar a 3.000 membros da igreja? Podemos. Isso vai nos trazer alegria? Não, não vai. Porque se não tiver discípulos, discipuladores, esses 3.000 membros vão viver um evento, mas não vão viver o caráter transformador de uma vida acompanhada. E é o que nós queremos. E é por isso que nessa manhã eu queria desafiar você a pensar assim: puxa vida, o que o pastor está querendo dizer com isso? É que meu trabalho foi inútil? De jeito nenhum. Eu estou querendo, ao contrário, dizer para você que seu trabalho foi ótimo. Mas ele pode melhorar se você entender de que formar discípulo precisa ter uma decisão no seu coração de fazer o que Paulo fez com Timóteo. Timóteo, eu vou embora, mas você ficará à frente desse povo. E depois ele pega Timóteo e leva com ele na sua segunda viagem missionária, na sua terceira viagem missionária. Então esse é o processo de Deus para a nossa vida. E eu acho que a gente precisa aprender com a igreja evangélica do país ao lado. Tinha uma irmã aqui que era dessa igreja, ela já foi para a igreja evangélica do país ao lado. Ela é filha de pastor da igreja evangélica do país ao lado, e ela ficava muito ofendida quando eu dizia isso, porque ela achava que eu estava falando dessa daqui, ao lado. Literalmente. E ela achava que era de forma negativa que eu falava, mas não é. Eu tenho uma inveja gospel da igreja Assembleia de Deus. Muita inveja gospel. Porque eles crescem não com o clero. Eles não crescem por meio dos pastores. Eles crescem por meio da igreja mesmo, do crentezinho, do crentinho, sabe aquele negocinho simples, gostosinho, fofinho? Eles crescem assim. Eles crescem com a diarista, com a passadeira, com o pedreiro, com o carpinteiro, com o ajudante de obra. Pessoas que entendem o que é Jesus, quem é Jesus e qual é a missão deles. E eles ganham até os patrões. Esse dia a minha passadeira estava dizendo assim: pastor, falta pouquinho para eu ganhar aquela mulher, uma política que tem aí, famosa aqui na cidade. Ela chora na sala. E eu começo a dizer assim: a sua falta é Jesus na sua vida. É isso que a gente precisa trazer para o coração da nossa igreja: oração, palavra e testemunho. Amém? O que é que falta na nossa igreja? Oração, palavra e testemunho. Falta isso, pastor? Falta. Oração, palavra e testemunho. Se fizermos isso, não vamos viver uma nostalgia das pessoas não chegarem até nós, até o nosso pequeno grupo. É por essa caminhada que nós queremos ter uma pegada em 2018. Amém? Vamos ficar em pé? Eu quero que você, repare que eu separei por rede. Quem está fora da sua rede não percebeu, dá uma olhadinha. Aqui é a rede Movem, e você não percebeu que era a rede Movem. Você não percebeu. Aqui quem não percebeu é a rede Atos. Aqui, ó, quem não percebeu é a rede Atos. Aqui é a rede Viva, quem não percebeu. Ok? Ok. Foi intencional mesmo que a gente fez, viu? Para saber se os líderes estavam atentos a isso. Ok. Bom? Joia. Bacana. Luiz, sua rede é essa aqui, Luiz. Vem para cá, aqui, vem para cá. Olha lá, rede Atos.
Quem está mais lá, Lourdes também. Quem mais está perdido na rede? Quem? Ah, vem para cá, gente. Rede Viva. Ah, é aqui. Tem gente da Rede Viva. Tito é para cá. Ah, não, Tito é Movem. Tá lá, desculpem. Olha lá. Ok. Não, Tito não é Atos. Estão dizendo assim. Tito é Atos. Não é não. Amém. 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 Queridos, deem as mãos aí ao seu companheiro de rede agora. Deem as mãos ao seu companheiro de rede. Amém. Essa é a rede. Sua rede é assim. Por que a gente usou a expressão rede? A gente usou a expressão rede usando a passagem que Jesus chega à beira do mar e pergunta se eles pescaram alguma coisa. E eles disseram que passaram a noite toda e não pescaram nada. E aí Jesus diz, então preparem a rede e joguem a rede. Agora, o esforço da rede é que quando jogou-se a rede veio transbordando de peixes. E eles tiveram que pedir ajuda. A ajuda significava que os peixes eram o alvo em comum. E que a rede era a única ferramenta. Mas que os companheiros poderiam ser de barcos diferentes. Quando a gente colocou redes aqui, rede jovem, rede viva e rede atos, a gente não está nem colocando de jovem, porque tem jovem que tem 19 anos e tem a velocidade de 60, certo? E tem gente de 60 com a velocidade de 15. Então, não estamos falando de idade. E eu estava dizendo para os pastores que nós estamos mutuamente ligados. Por isso que não existe rede de jovens, rede de velhos, existe Movem, não está escrito assim, a rede de jovens, está a rede Movem, tem a rede Viva e a rede Atos. Então não tem rede de casais velhos, que é rede de casais novos, não existe rede de jovens, existe rede. E essa rede, elas estão interligadas para o cumprimento de um propósito, de uma missão. E é por isso que nós juntos nos preocupamos com o que acontece na Movem, com o que acontece entre os casais da Viva e da Atos. Por quê? Tudo o que acontece na Atos reflete na Movem. Tudo o que acontece na Movem respinga na Viva. Não tem como, porque nós somos uma só igreja. E por sermos só uma só igreja, nós temos só uma visão e temos só uma missão. Amém? Vamos orar ao Senhor nosso Deus, de mãos dadas como reis. Pai eterno e Senhor, nós queremos nesta hora nos colocarmos diante da Tua presença. Agradecer o Senhor, porque até aqui o Senhor tem sido misericordioso, benévolo para conosco. E de uma forma toda especial, nós estamos agradecidos a Ti, ó Senhor, por essa visão de ser igreja, igreja que levanta os olhos e vê os campos que estão brancos para a ceifa. Mas, Pai, nós pedimos que o Senhor visite cada homem, cada mulher, ó Deus, de tal forma que nós possamos experimentar, ó Deus, o entendimento claro de que o pequeno grupo, ó Senhor, não é uma estrutura, mas é o nosso estilo de ser igreja, para atrair, ó Deus, e conquistar o coração daqueles que jamais entrariam numa igreja. Pai, eu sei que esse líder, essa líder, tem se colocado diante do Senhor, mas eu quero pedir mais, ó Deus. Queremos pedir que os nossos corações sejam reanimados, revivificados, fortalecidos e inspirados pelo princípio da compaixão e graça. Nós pedimos, ó Deus, que da mesma forma como nós aprendemos nesta manhã em ver o investimento de Paulo sobre a vida do Timóteo, não foi o Paulo o investimento na igreja.
Paulo doutrinava a igreja, mas investia na vida do seu filho, na fé. Da mesma forma, ó Deus, nesta manhã, que cada um dos nossos líderes aqui possa entender que o nosso alvo é o nosso discípulo, o nosso alvo, ó Pai, é aquele a quem nós queremos transmitir a visão, para que ele reproduza esta visão na visão multiplicadora. Deus, dê um filho a este homem em nome de Jesus, ó Pai. Dá uma filha a esta mulher, ó Pai, em nome de Jesus. E de que esse filho, de que esta filha possa, Senhor, estar conosco em tudo e em todas as coisas, Pai. Deus, que se o pequeno grupo como um todo não andar com a tua filha, ao menos a sua discípula ande com ela. Que se o pequeno grupo todo não andar com esse teu filho, ó Pai, ao menos o seu discípulo ande com ele. Deus, dai-nos um discípulo, ó Pai. Dê um discípulo à tua filha. Dê um discípulo ao teu filho. Ele esteve procurando um líder em treinamento. Não dê, Pai, um líder em treinamento para ele. Não dê uma líder em treinamento para ela, Pai. Isso é uma desgraça pensar nisso. Isso tem sido um peso, isso tem sido um cansaço. Isso tem sido, ó Deus, um fardo na cabeça desse líder. Não tem um líder, não tem um líder, ninguém quer ser líder, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos que use um martelo, uma marreta, esmague, ó Senhor, esse encargo em nome de Jesus. Tire isso da cabeça do teu filho e da tua filha. Ninguém quer ser líder em treinamento, Pai. Mas Deus, que todos nós saiamos daqui, ó Deus, gerando no nosso ventre, na nossa cabeça, dai-nos um filho. Senhor, tu sabes, quando eu não tinha filho, que sofrimento é não ter um filho. Como é bom ter um filho. Como é bom ter uma filha. Filho dás despesa, filho dá dor de cabeça, filho traz, ó Senhor, transtornos, filho adoece. Oh, coisa boa é ver o filho sorrindo, Pai. Oh, coisa boa é o filho nos chamar de papai. Oh, coisa boa é ouvir o filho depender de nós, mas ver eles também crescendo e ficando independentes, se tornando homens e mulheres com hábitos, com valores, com virtudes que eles aprenderam do Pai. Deus, abre a maternidade dessa líder de pequeno grupo, que ela gere uma filha na fé, que ela gere uma discípula, que ele gere um discípulo, Pai, em nome de Jesus. Dai-nos discípulos, dai-nos filhos segundo o teu coração, Senhor. Gente que venha para a nossa mesa, gente que sente a nossa mesa, gente que está conosco, sonhando, caminhando, viajando conosco, Pai. Oh, coisa linda, Deus. Pai, papaizinho querido, esse teu filho precisa entender isso. Essa tua filhinha precisa aprender isso, paizinho querido. Nós não queremos mais líderes em treinamento. Líder em treinamento a gente atrai no laço. Mas líder com coração de discípulo quer gerar um discípulo, uma discípula. Alguém para amar, cuidar, treinar e enviar. É isso que nós queremos, ó Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aperta a mão da pessoa que está na sua rede e diga assim: vamos ficar grávidos? Vamos ficar grávidos? Vamos ficar grávidos? Aleluia! Vamos ficar grávidos. Em nome de Jesus. Podem sentar. Ei. Glória a Deus. Ô gente, se você topar ficar grávido dessa ideia, o ano que vem a gente vai estar parindo, que é uma beleza.
tá bom? Essa reunião, antes da gente continuar a segunda parte, eu considero vocês pessoas que estão preocupados com os rumos da nossa igreja. E você precisa saber como é que está financeiramente a sua igreja. Nós temos grandes desafios. E eu tenho uma preocupação. Olhe para mim. Você pode levantar, ir lá no banheiro, não tem problema, mas eu preciso dizer um negócio para você. Eu acho que não deve ser coisa só de pastor, mas algum membro pode estar sendo solidário comigo. Quando chega o mês de agosto, o mês de setembro, meu coração fica pequenininho, porque nós compramos aquela tenda e ela tem uma garantia de 10 anos, mas com o sol do Tocantins e os ventos, ela não chega a 10 anos. E toda vez que começa a ventar, eu perco o sono. Lá é um descampado enorme. E quando vem o vento, as tendas das crianças vão logo embora. Já tivemos tantos prejuízos, porque a tenda da criança é a mais leve, aí prejudica mas arrebenta os cabos também da grande, e você vê como é que ela está. Então, eu tenho um pedido para Deus, o que a gente fazer. Mas para isso, para a gente fazer o que Deus tem colocado no nosso coração, a gente precisa de dinheiro. E a campanha que os batistas mais gostam, e é fiel, é o dízimo. Então eu quero que vocês vejam como é que está a entrada do dízimo da sua igreja, e por que você precisa falar de dízimo no seu pequeno grupo, e por que nós precisamos falar sobre dízimos na igreja. Porque você vê aqui, ó, a porta foi quebrada, viu o vento de quarta-feira? O vento de quarta-feira levou aquela tenda aqui, quebrou o vidro, afetou o transformador, e aí eu fico pensando nas tendas lá. E eu tenho um sonho que só é possível com dizimistas. É sair daqui definitivamente, ir para lá. Mas lá nós precisamos de salas, nós precisamos de cozinha, lá nós precisamos de área de convivência, lá nós precisamos de banheiros melhor. Aquele banheiro está um lixo. Um dia eu fui lá no banheiro lá, uma vontade, sabe, homens, eu não sei se mulher é assim, mas homem quando dá vontade de mijar, gente, a gente não pensa. E aí eu corri para aquele banheiro, quando cheguei lá, a coisa está tão deteriorada lá dentro, tão feio, que passou a vontade na hora. Parece que o mijo saiu daqui do joelho e foi para a cabeça. Está feio, não está? A pastora Tânia Tereza entrou lá no banheiro, o melhor banheiro que a gente tem, o de inclusão, novinho. Ela disse, nossa, que horrível aquilo. E realmente é, mas a gente precisa de dizimistas. E a nossa igreja cresceu em número. A gestora financeira está ali, mas não cresceu no número de dizimistas. Então a gente está com uma campanha para isso. Porque a gente não precisa sobrecarregar a igreja com campanhas financeiras se a gente fizer uma campanha corpo a corpo, porque sermos dizimistas. Sadraque. Bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar 2 relatórios financeiros em função da última reunião que não foi apresentada no mês de agosto, mas eu prometo ser bem breve mesmo. Já estamos caminhando aí para o horário do almoço, né? Primeiro, o relatório financeiro de agosto de 2017. Nós tivemos uma entrada de dízimos no valor de 192.221,98. Como o pastor Valmir falou, já estamos um tempinho naquele valor de 192, né? A partir do mês de agosto, nós resolvemos separar, desvincular os dízimos da congregação Manaim, né? Então, a congregação Manaim, entre dízimos e ofertas, teve uma entrada de 3.179,23 centavos.
Ofertas destinadas para o PROMAN, R$ 2.224,04. A gestão de serviços, R$ 50. Gestão de missões, R$ 3.978,37. As vendas do livro do pastor Valmir, que são direcionadas para o Ministério Pastoral, totalizou um valor de R$ 35,06. Gestão de comunhão, R$ 11,70. Gestão de ministério, R$ 576,50. Gestão de ensino, R$ 4.080,08. As mensalidades do SEBESP, R$ 5.310. E o total dos rendimentos das contas do fundo de investimento e do fundo de reserva totalizou um valor de R$ 1.891,50. Com isso, nós fechamos o mês de agosto com um total de receita no valor de R$ 213.558,76. Essa foi a nossa receita de agosto. As nossas despesas com o Ministério Pastoral, R$ 57.365,02. Só volta um pouquinho. Representou um percentual de 29% do total das nossas despesas de agosto. As despesas com a gestão de missões, R$ 32.946,86, representou um percentual de 16,65%. Gestão de ensino, R$ 3.532,50, representou 1,80%. Gestão de adoração, R$ 1.082,04, representou 0,55%. Gestão de comunhão, R$ 1.926,26, representou 0,97%. Gestão de serviço, aqui é onde está concentrada a maior despesa da Cibapa, né? Entra todos os salários, a despesa de manutenção em geral da igreja está aqui na gestão de serviço. Então, totalizou um valor de R$ 55.965,43, representou 28,28% do total das despesas. Base para investimento, a partir do mês de junho, nós criamos essa base exclusivamente para investimento na Cibapa. Aqui estão incluídas as construções e reformas, tanto do auditório, quanto da tenda e também do Manaim, né? E aí no mês de agosto nós fizemos alguns investimentos e aquisições patrimoniais para o Manaim. E aí totalizou um valor de R$ 30.346,36. Isso representou 15,33%. Gestão da comunicação, né? R$ 5.303,03, 2,67% das despesas. Gestão de ministério, as despesas como face a face, congressos, seminários, material para trilhar, isso totalizou um valor de R$ 4.354,69, 2,20%. Gestão SEBESP, né, as despesas como pagamento dos professores, material de expediente em geral, compra das apostilas, 5.062, representou 2,55%. Com isso, nós tivemos no total de despesas no valor de R$ 197.883,19. Isso tudo no mês de agosto, né? E aí finalizamos o mês com um superávit, né, de R$ 15.675,57. Esse foi o relatório do mês de agosto. Alguma dúvida, perguntas? Vamos para o mês de setembro. Dízimo. Vocês lembram do dízimo de agosto? Então tivemos uma diminuição aí nos dízimos de aproximadamente 14 mil. Então nós fechamos um dízimo de setembro no valor de R$ 177.000
575,80. Ofertas e dízimos da congregação Manaí, 1.106,60. Proman, 2.518,14. Gestão de missões, 4.528,30. No mês de setembro, tivemos a realização do Congresso Crescer. Entre inscrições e venda de livros, nós tivemos um valor de R$ 16.819,73. Gestão, Ministério Pastoral, a venda dos livros do pastor Valmir, R$ 100. Gestão de Ministério, R$ 4.508,88. Gestão de Ensino, R$ 5.474,46. SEBESP, R$ 7.165. Rendimentos financeiros, R$ 1.628,11. Total das entradas, R$ 221.425,02. Despesas, R$ 46.911,20 com o Ministério Pastoral, 22,50 das despesas. Gestão de missões, R$ 30.127,99, representou 14,45. Gestão de ensino, R$ 7.809,29, representou 3,75 das despesas. Adoração, R$ 6.604,08, representou 3,16. R$ 1.651,67 com a gestão de comunhão, isso representou 0,80. Gestão de serviços, R$ 66.735,82, isso representou 32,02. Base para investimento, ainda tinha alguns investimentos do Manaí, R$ 32.642,73, representou 15,65. Comunicação, R$ 6.378,28, representou 3,06. Ministério, R$ 5.272,07, representou 2,53. SEBESP, R$ 4.335,43, representou 2,08. E aí fechamos o mês de setembro com um total das despesas de R$ 208.468,56. Também fechamos com superávit, né? Nesse caso, fechamos o mês com um superávit de R$ 12.956,46. Eu fiz um resumo dos últimos 3 meses. Aqui estão nossas entradas, somente as entradas referentes a dízimos dos últimos 3 meses. Nós tivemos no mês de julho 197.624,22. Caímos em agosto para 192.221,98 e caímos ainda mais em setembro para 177.575,80. Essas são as entradas dos últimos 3 meses de 2017. As despesas foram os 3 meses que nós investimos muito, principalmente com aquisições patrimoniais e com reformas, né? Não sei se o Cleito vai querer falar alguma coisa do Manaí. Não, né? Foram 3 meses de muito investimento, né? Principalmente no Manaí. Beleza. Alguma outra pergunta? Deixa eu dar uma palavra acerca da proposta feita pelo Daniel. Nós temos uma dificuldade, podemos atender essa proposta, Daniel, mas é assim, quando a gente fecha o saldo, o que tem, Irene pode explicar isso melhor para nós, assim, a gente já fecha aquele saldo, já não é tão real.
Pode vir aqui, Irene, para explicar essa parte, porque a gente percebeu assim, que a gente dizia o saldo, aí um cara como o Daniel tem entendimento para entender que aquele saldo ali é o saldo que não é mais real, mas a maior parte é assim, não, a igreja tem saldo, e ela não tem mais, porque ela fechou o saldo, e esse saldo não é mais real. Bom dia. O único saldo nosso que é real disponível é 221 mil no fundo de reserva. Porque o outro que entra, quando eu fecho o relatório, vamos supor, fechei o relatório de setembro, quando dá dia 1º de outubro, paga salário, paga tudo, paga água, paga plano de saúde, o dinheiro já acabou, então eu não tenho saldo. Então, eu fechei o relatório para pagar as contas que vêm em outubro. Então, assim, é o cheque que está pré-datado, porque nós ainda estamos pagando o poço, não terminou. O poço foi parcelado em 6 vezes, ainda tem cheque de 7 mil reais. Aí fez a construção no Manaim. Então, assim, por que a gente não coloca o saldo? Porque não é um saldo real. O Sadak me perguntou, eu falei, o único que é real é o que a gente guarda no fundo de reserva, 221 mil reais. Não, então esse do fundo de reserva a gente tem. Agora o outro, eu fechei o relatório em setembro, eu já gastei o dinheiro que entrou praticamente todo. O que está entrando em outubro, que é o que é para pagar as contas de novembro. É assim que funciona a logística. Por quê? Para poder a gente ver assim, olha, eu tenho esse dinheiro aqui, eu só posso gastar esse. Então, eu não vou trabalhar com, vamos supor, ainda vai entrar, eu posso gastar? Não posso, porque eu não tenho real e nós vivemos de doação. Então, assim, não é uma empresa que produz lucro. Nós vivemos de doação. Então, assim, a gente tem o parecer de quanto eu tenho para poder ir pagando as contas. Então, o único real é 221 mil no fundo de reserva. E também tem a conta de missões, que essa é imexível. Então, a gente tem algum saldo lá, de uns 30 mil reais, mas é para investimento missionário. Então, a gente comprou o barco, saiu de lá, e assim vai. Mas, assim, esse a gente não pode contar no saldo. Então, se a gente der um saldo, você vai dizer assim, não, arrochou, eu não vou entregar meu dízimo esse mês, porque lá a igreja está com tanto de saldo, não tem saldo. É isso. Lembrei agora, eu acho que vai responder a pergunta do Daniel. A gente votou há um tempo na Assembleia passada, que foi assim, a cada mês a gente dá o relatório mensal com o saldo mensal. Agora, na Assembleia Geral, que é novembro agora, no Repensando a Cibapa, nós temos esse relatório completo. Lembramos, Daniel, que aí a gente dá o que foi o relatório, quanto entrou no ano e quanto tem em saldo. Então, ficou votado assim, que mensalmente é só o saldo do mês. E no Repensando a Cibapa é o relatório anual com o saldo e o que tem realmente em caixa, fechando o balanço anual, que é com o parecer do relatório financeiro, da gestão financeira e a apreciação do Conselho Fiscal para ser apresentado e aprovado ou reprovado nessa Assembleia. Ok? Lembrei, obrigado. Gente, esse é o nosso relatório financeiro. Eu quero fazer, quantos já estiveram no face a face, mesmo no período de agosto, setembro e outubro? Levante a mão, já foi nesse período. Horrível. Horrível. Só o Espírito Santo de Deus para agir. Horrível. Não tem como. O Deni estava ministrando no encerramento. Cara, ele chega a reluzia. É Deus que anestesia uma coisa. A gente tem que climatizar o face a face, gente. O Manaim, a gente não é luxo. A gente precisa que você sonhe conosco em colocar, não é, dona Lourdes? Um transformador lar. É coisa barata, rateada por nós. O negócio é, seja forte aí na cadeia que eu vou dizer, é que eu fiz uma coisa que eu não gosto de fazer, mas tem alguns de vocês aqui que não são dizimistas. E são líderes. Viu como ficou o silêncio agora? Como que eu sou líder e não sou dizimista? Como? 70 mil conto é o que a gente precisa, a gente climatiza aquilo lá. As entradas dos dízimos refletem nós.
Teve um irmão que chegou para mim e disse: mas o senhor sabe que biblicamente no Novo Testamento o dízimo não é 10%. Aí eu fiquei olhando, respeitei ele. Eu disse: você acha isso? Ele disse: acha. E eu disse: quanto que você dá de dízimo? Eu dou o que eu proponho no meu coração. Eu falei: então por que você não sobe para mais, dá sempre para menos? Por que a pessoa que pensa assim sempre pensa para menos, não pensa para mais? Agora propõe assim: se todos nós pensarmos nessa ótica teológica, de que o dízimo é coisa do Velho Testamento, não é do Novo, e que cada um vai dar quanto quiser, você acha que a gente chega a 177 mil? De verdade? Não, eu quero defender o dízimo para você assim, ó. Ao menos você, líder, precisa fazer assim. Vem cá, Cleito. Vem cá, gordinho. Ô, Eduardo. Vem cá. É que nós somos do mesmo corpo, né? A gente pode, e você também me ama. Aqui, ó. Esse cara recebe 100 mil reais por mês. É só você comprar lá na Farmaju, gente. É medicamento lá, tá bom? Eu recebo 10 mil. E esse recebe 1.000. Ok? Olha como Deus é inteligente. O dízimo, ele faz dois princípios: o princípio da proporcionalidade e o princípio, literalmente, da igualdade. Certo? Por quê? Porque os 10% colocam a gente no mesmo patamar. 10% para ele é um sacrifício, porque é 10 mil reais. 10% para mim é um sacrifício, porque é 1.000 reais. 10% para ele é um sacrifício, porque é 100 reais. 100 reais nele não faz falta nenhuma. 100 reais aqui não faz falta nenhuma. Mas 100 reais aqui faz muita falta. Agora, 10 mil reais aqui faz falta? Lógico que faz. Olha como que Deus faz. Então o dízimo coloca a gente naquilo que, olha eu exibindo, né? É um controle, né? Um controle de ter o equilíbrio e não ter a injustiça dele receber mais e dar menos, eu receber menos e dar mais. Então o dízimo não é uma questão de velho e de novo, é uma questão de equilíbrio social dentro da comunidade, a proporcionalidade e a igualdade. É isso que é o dízimo. Então não dá para eu combater que o dízimo é coisa do Velho Testamento, porque se nós todos entrarmos nessa coisa assim, nesse discurso, a igreja não funciona. E é injusto com o meu irmão eu dar os 10%, que é um sacrifício, e você deliberar quanto que você quer dar. Isso que é injusto. Você entendeu? Por isso que o dízimo não é do Velho nem do Novo. A pessoa usar parte do Novo Testamento que diz assim: cada um contribua conforme propôs no seu coração, não dando por constrangimento, mas por alegria. Só esse versículo, para defender a sua doação, ele está quebrando esse princípio da proporcionalidade. Você pega um menino daquele que é universitário e ele recebe uma mesada de papai e mamãe. O pai e a mãe dele mandam R$1.500 para ele. Ele tira 150 e dá o dízimo. Eu não acho justo, mas é um exercício de fé que ele está fazendo. Então, por isso que o dízimo, essa questão do dízimo é uma questão que é ação pedagógica e equilíbrio social dentro da comunidade evangélica. Amém? Você entendeu? Você vai ser dizimista? Move, você vai ser dizimista? Move, você vai ser dizimista? Move, você vai ser dizimista? Rapaz, olha, eu nem vou perguntar para Atos e Aviva que todos vocês são dizimistas, né? Se você disser que é e está mentindo,
É pecado. Obrigado. Obrigado. Deixa eu dar 2 avisos rápidos, que a gente ainda tem uma tarefinha para realizar rápida. 2 avisos. A feira missionária, que a gente vai fazer uma dinâmica agora sobre ela, dia 14, e o sucesso depende de nós. Mas, segundo, semana que vem, depois da feira missionária, a outra que aqui, nós estamos trazendo o pastor Lobo. Ele vai fazer um seminário de intercessão, oração e intercessão para o ministério da intercessão e para os seminaristas. Então não é aberto para toda a igreja, segunda e terça-feira, mas só para os seminaristas, porque eles precisam de carga horária para fechar o currículo deles, e também porque eles fizeram o curso de formação bíblica e ministerial e formação pastoral. Então segunda e terça-feira, a portas fechadas, nesse auditório aí é fechado mesmo, mas é só para quem é do SEBESP e quem é do Ministério da Intercessão, não é para toda a igreja, tá bom? Não insista por isso, porque ele vai tratar de um assunto que tem sido para melhorar o nosso ministério de oração. Na quarta e na quinta-feira, quarta e quinta, ele vai falar sobre algo que vai ajudar vocês, líderes, espiritualidade e sexualidade. Ele vai falar sobre espiritualidade e sexualidade. É um curso de treinamento e capacitação para você, para um problema que é real, que é a sexualidade fora do contexto bíblico. Então será aberto para nós e para todo o público, para a igreja. Porém, a gente colocou a inscrição de 1 quilo de alimento não perecível. Por quê? O Lar Batista está precisando de alimento, o PEP também está precisando de alimento, e a Casa de Recuperação Jovens de Valor também está precisando de alimento. Então você proponha no seu coração, a inscrição é 1 quilo de alimento, tá bom? Não há ali inscrição prévia. Você só vai chegar com 1 quilo de alimento na quarta-feira e entregar. Entregou 1 quilo de alimento, entrou. Pronto, isso foi na quarta. Da quinta-feira, você vem com outro quilo de alimento, entrega. Para entrar na quarta e na quinta-feira, é 1 quilo de alimento. Ou seja, você vai doar naquela semana quantos quilos de alimento? 2 quilos de alimento. Tá bom? Então não há inscrição, só que para entrar 1 quilo de alimento. E é aberto a você, a sua família, ao seu PG e a toda a igreja. Agora, gente, olhe bem, use esse seminário, quarta e quinta-feira, para abençoar o seu PG. Gente, a igreja está dizendo que sal não é alimento, tá? Gente, Irene vem com tora, né, gente? Sal não é alimento. Sal e tempero. Gente, alimento é arroz, feijão, macarrão, café, açúcar, óleo, cuscuz. Isso é alimento. Você sabe disso, gente? Elana, sal, essa foi boa do sal, né? E óleo, tá bom, gente? Ok. Virem as suas cadeiras só em núcleos de GD. O seu GD. O meu GD pode vir para aqui, ó. O meu GD, Mário, Michele, Arno, Benilda. Olha lá. Pro GD. Vire a cadeira pro GD. Pro GD. Pro GD. Pro GD. Pro GD.